Bom dia a todos vocês, Gmar Hatimat Tová, que possamos terminar de ser selados de forma definitiva para um ano bom, com saúde, alegrias, boas notícias, todas as bênçãos que necessitamos e que esperamos do bom Deus. Nós estamos já na metade dos 10 dias de Teshuvá, hoje é dia 5 do mês de Tishrei, e nós estamos estudando na obra do Rav Shneur Zalman Likutei Torah seus ensinamentos sobre o significado mais profundo do dia de Yom Kippur, o que envolve naturalmente o significado mais profundo da Teshuvá, já que o dia de Yom Kippur está essencialmente ligado com a Teshuvá. O dia de Yom Kippur é o dia do perdão, porém o perdão é obtido e ele depende do nosso arrependimento, da nossa vontade de reaproximação com Deus, do nosso pedido de perdão, em outras palavras, da nossa teshuvá, do nosso arrependimento e retorno a Deus. Por isso, no dia de Yom Kippur, nós também fazemos diversas vezes a prece de confissão, assumindo nossos pecados, assumindo a responsabilidade pelos nossos erros, nos desculpando pelos nossos erros, tomando uma firme decisão de não reincidir, de não voltar a cometê-los e, de fato, de forma consistente, assumir uma melhora na nossa vida, na nossa atuação, no nosso comportamento, no nosso desempenho, seja diante de Deus, seja perante o próximo. E nós estávamos vendo sobre o significado da teshuvá, que para entender a teshuvá, ele nos falou, a teshuvá é o remédio, é o conserto, a retificação. Para entender o remédio, nós temos que entender antes, chegar ao diagnóstico, entender antes a moléstia, a doença. Para chegar ao conserto, a retificação, a gente precisa saber o tamanho do estrago e de onde vem o estrago. E ele estava nos explicando que a fonte raiz de todo desvio por parte da pessoa, de todo pecado, transgressão, etc., isso está enraizado na atitude egocêntrica do ser humano. Ou seja, quando a pessoa dá extrema importância a si próprio, ele superestima a si mesmo, portanto ele acha que se eu quero, então eu mereço, e eu devo, e eu preciso, e eu tenho que satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, etc., quando o que está em evidência na vida da pessoa é a sua individualidade, é o seu aspecto pessoal e egocêntrico, isso acaba levando a pessoa a sair do rumo, a se distanciar daquilo que é o bom, correto, daquilo que é a vontade de Deus. A pessoa gira em torno desse eixo que é o seu ego. E, de certa forma, é um tipo de narcisismo. A pessoa acha que tem que satisfazer todos os seus caprichos, todas as suas vontades, né? E a pessoa entra num processo onde ela perde até o referencial. Não importa se aquilo que ela quer é bom ou mal, é certo ou errado, é honesto ou não. O principal é que eu quero, eu desejo. E daí a pessoa acaba fazendo uma série de bobagens e tolices. Por isso, só recapitulando algumas linhas do que nos disse o Alter Rebbe, aquele, porém, que feriu sua espiritualidade, desviando-se do caminho, como ele se desviou da rota, se deixando levar, ele perdeu a bússola, ele perdeu o norte, deixando-se levar atrás do seu coração, seus caprichos e desejos, porém os desejos do coração que são originários do seu yesh, do seu ego e até da sua grosseria, porque se a pessoa fosse um pouco mais sensível e delicada, ela levaria em consideração o próximo, o outro, o bem-estar da sociedade, etc. Mas, de repente, quando a pessoa assume uma postura de que o que vale é o que eu quero e o que eu pretendo, etc., então a pessoa é capaz de atropelar todo mundo pelo caminho, de pisotear e etc., para preencher os seus desejos, para realizar suas paixões. Então, quando a pessoa se desviou do caminho
deixando-se levar atrás do seu ego, da vontade do seu ego. Como a pessoa retifica isso? Tem que fazer um trabalho espiritual consigo mesma. Aitzá e Eutzá, o conselho que é dado, consiste em litzok el Hashem batzar lo. A pessoa tem que escavar profundamente, como nós explicamos, ela tem que chegar até o âmago do seu ser, ela tem que se conscientizar do quão nocivo foi o seu comportamento, do quão prejudicial, tanto para os outros como até para si mesmo, foi a sua conduta. Isso deve levar a pessoa a uma amargura, fazendo que ecoe de dentro dela, do fundo do seu coração, um clamor. Pois é um clamor silencioso, não é? Na calada do coração, mas é uma coisa muito profunda, muito intensa e poderosa, é algo que chacoalha e balança a pessoa. Não é? Aquele litzok, el Hashem batzar lo, ou seja, que na sua angústia, no seu sofrimento, ele clame a Deus, ele solte esse grito silencioso, tza'ak libam, como na expressão do versículo que fala no livro de Lamentações, que existe esse conceito dos corações gritarem. Ou seja, que o clamor vem da sua profundidade, da profundidade do seu ser, do fundo do seu coração, que a pessoa começa a se autoavaliar, começa a assumir responsabilidade pelas suas ações. E quando a pessoa se depara e observa de forma objetiva o que ela tem feito, como ela tem se conduzido, então a pessoa começa a se comer por dentro. Diz, puxa, como eu cheguei a tudo isso, como eu não me dei conta, como eu não me apercebi até agora. Ele se auto-questiona e faz uma autocrítica. Como ele não colocou diante dos seus olhos aquilo que é tão óbvio, a presença divina, a atuação divina no mundo, o fato de Deus ser o nosso provedor de vida e existência, etc. Como eu não coloquei tudo isso diante dos meus olhos, Oren Sov Baruch Hu, a luz divina infinita, Sovev Kol Almin, que circunda e circula por todo o universo, que diante de Deus, ou seja, Deus é tão elevado que ele é onipresente e ele se manifesta não só no plano espiritual, no plano elevado, diante dele, tanto o plano espiritual elevado quanto o mundo terrestre, físico e material, são exatamente a mesma coisa, porque diante dele, na sua infinitude, no poder ilimitado de Deus, diante dele, Kahashecha Kaorá, luz e escuridão, que para nós é luz, para nós a escuridão, diante de Deus é tudo a mesma coisa. Veruchniut vegashmiut shavim. Diante de Deus, espiritualidade e matéria são idênticas. Ou seja, Deus está presente, revelado, manifesto, não só nos planos elevados, nos planos celestiais, no mundo espiritual. Não, ele está bem presente aqui no nosso plano terrestre, no nosso mundo físico, no nosso mundo, no mundo material, só que eu ignorei essa presença divina. Quando a pessoa se dá conta disso, quando a pessoa percebe o seu erro de atitude, que a atitude que ele assumiu era completamente errônea, e isso desencadeou essa perda de referencial que ele seguiu atrás daquilo que é a sua autossatisfação, em vez de preencher a sua missão, seu papel, que isso sim vai levar a pessoa a uma realização plena, vai conduzir a pessoa à verdadeira satisfação, à plenitude. Quando a pessoa se conscientiza disso, ele fica cheio, repleto de vergonha e constrangimento, ele fica com vergonha de si mesmo, a pessoa fica constrangida, puxa, como me afastei, como fui fazer isso? Daí nós estávamos explicando aquele exemplo que ele começou a nos dar, baseado no que falamos na nossa liturgia, nas bênçãos anteriores ao Shema, como a gente pede a Deus, Deus nos ajude e nos oriente de forma que para que a gente não precise passar vergonha na eternidade. Ou seja, aqui ele está nos dizendo que há um tipo de vergonha e constrangimento que a pessoa sente quando ela atinge um plano superior,
Inclusive, nos livros místicos, na Kabbalah, esse nosso mundo aqui, o mundo materialista, é chamado de alma de Shikra, o mundo da mentira, porque aqui a mentira predomina, é um mundo cheio e repleto de falsidade, é um mundo que tem muito fake, muita coisa que engana, ou seja, as pessoas se deixam levar, se atraem pela embalagem, as pessoas se deixam levar pelo superficial, né? Apenas pela casca externa, e ignoram o conteúdo, aquilo que é o essencial, aquilo que é o principal. Porém, o mundo vindouro, o estágio superior, o mundo elevado, espiritual, onde se encontram as almas, lá é chamado de Olam Haemet, o mundo da verdade, porque lá a pessoa se depara com a verdadeira essência do mundo, das criaturas, do seu próprio ser, o que é real, o que realmente é importante, o que é essencial. Daí a gente pede a Deus que a gente não se envergonhe nesse momento, nesse plano, ou seja, que a gente não se questione, como eu não percebi que Ein Od Milvado, que na realidade a única existência absoluta é apenas então somente Deus. Todos nós, todas as criaturas são completamente dependentes de Deus, recebem sua vitalidade de Deus, é Deus que lhes provém todas as suas necessidades, etc. O único ser absoluto, autônomo, que não depende de nada e ninguém, é apenas Deus. Mas de repente, eu me autoconsiderei, às vezes o nosso egocentrismo leva a gente a se endeusar. Ou seja, a gente começa a achar que nós somos donos do mundo, ou que o mundo todo gira em torno de nós, ou que tudo está aí apenas para satisfazer os nossos desejos, os nossos anseios e assim por diante. Em outras palavras, a gente se deixa levar atrás da nossa megalomania, atrás da nossa possessividade, do nosso desejo de autossatisfação, etc. Então, quando a pessoa começa a se questionar como eu me deixei levar de tal forma atrás dos meus impulsos, dos instintos, não é? Yeshut Begassut, atrás do meu ego, então a gente pede a Deus que eu não passe esse vexame. מתפללים ולא נבוש לעולם ועד, שהפירוש הפנימי בזה, ou seja, לעולם ועד, que naquele mundo da eternidade, naquele mundo onde se desvenda todos os véus, todas as cascas, e a verdade emerge, a verdade surge, vem à tona, שלא תהיה לנו בושה בעולם האמיתי והנצחי, que nesse mundo da eternidade, que nesse mundo da verdade, a gente não passe vergonha, a gente não passe vexame. Ou seja, quando a alma se separar, se desvincular do corpo, quando ela ascende, quando ela sobe até o Gan Eden, até o paraíso, que a gente não sinta constrangimento e vergonha. Qual seria esse constrangimento? O exemplo que nos dá o Rav Shneur Zalman, o que mashal mi sheolech harum, belo hodalo, sheyesh anashim roim oto. Como uma pessoa que está andando nua, está andando pelada. Né? Então, ela nem percebe o absurdo da situação. Ele nem se apercebe que ele está despido, que vergonha, que falta de pudor. Ele nem se dá conta que outras pessoas estão vendo e observando, que ele está sendo observado. Então, imagina quando a pessoa se dá conta dessa situação absurda, o ridículo que ele se expôs, imagina que vergonha e constrangimento ele sente. Quando a pessoa se apercebe que ele está sendo visto e observado, ele se enche de vergonha. Ele nos diz, de certa forma, só para entender que em termos espirituais existe esse conceito também, ou seja, quando nós nos conduzimos, andamos por aí despidos de conteúdo, de espiritualidade, de significado na nossa vida, de judaísmo, de mitzvot, de Torá, nós ficamos nus expostos em público. Então, isso ele nos diz, Ken beyoter miken, seguindo esse exemplo, essa metáfora, e ainda mais do que isso, de forma mais acentuada, Yesh livosh meod meor ein sof baruch hu, isso representa a vergonha, o constrangimento que a gente deve sentir diante de Deus, diante da luz divina infinita, que preenche e circunda todo o mundo.
Dichtiv Bei, sobre Deus que é onipresente, está escrito Atashamayim veta'aretz animale, que ele preenche os céus e a terra. Céus e terra aqui simboliza céus, os planos espirituais, mas também terra, o plano terrestre, o campo físico e material. Então, que a gente não passe essa vergonha, ou seja, enquanto a pessoa está passeando lá, achando que ela está num campo nudista ou sozinho, mas depois ela se apercebe que não era nem praia nudista, nem coisa assim, ele está em zona urbana, em plena avenida, em dia comum, né? Então a pessoa se apercebe das bobagens que fez, das tolices que cometeu. Na hora que a pessoa estava fazendo isso, a pessoa achava que não tinha nada de errado, mas quando a pessoa se conscientiza da sua real situação, do quanto ela se afastou, do quanto ela se distanciou, do quanto ela está nua, desprovida de vestimentas da alma, de conteúdo, de significado, ela se sente super constrangida e envergonhada. Prossegue, o Senhor Zalman nos diz, sobre isso também se aplica o versículo que foi dito, que Deus fala na Torá para Moshe, saiba que lo yirani ha'adam v'chai. Uma pessoa, um ser humano, não é capaz de me ver, de ver a Deus e viver e sobreviver. Ou seja, a olho nu ou com o nosso olhar finito, limitado, humano, carnal, nós não podemos vislumbrar, não podemos captar de forma sensorial a divindade, a essência divina. Chegou um momento que Moshe pediu a Deus, Deus, eu quero contemplar a tua grandeza. E mesmo Moshe, com toda a sua grandeza e elevação espiritual, ele recebe essa resposta divina, Moshe, não, que lo irani adam vachai, é impossível uma criatura humana, um ser humano, vislumbrar, ver a Deus e sobreviver, porque Deus é infinito e ilimitado, ele não cabe, não só na nossa visão, não só que isso ofusca a nossa visão, mas não cabe, nós não somos capazes de captar a divindade infinita e ilimitada dentro da nossa limitação. Porém, os nossos sábios, eles elaboram esse versículo e dizem, preste atenção, Deus fala a Moshe, um ser humano não me vê e sobrevive e pode viver, porém os nossos sábios afirmam, em vida, ou seja, enquanto o ser humano, a sua alma está incorporada no plano físico e material, ou seja, quando a sua alma está presa a um corpo físico limitativo e dentro de um habitat materialista como é o nosso aqui nesse mundo, então aqui, dessa forma, não é possível vislumbrar a Deus, vislumbrar divindade. Nós temos uma ideia, nós procuramos entender, nós temos fé, acreditamos, mas uma visão clara não conseguimos ter. Por quê? Porque a carne limita, o corpo físico limita, o mundo material limita, restringe. Porém, afirmam os nossos sábios, em vida a pessoa não é capaz de ver, vislumbrar divindade, mas pós-vida, após a vida, ou seja, após o falecimento, após a alma se desvincular do corpo, se libertar até, de certa forma, da limitação do corpo físico e do mundo material, daí sim é possível vislumbrar. Daí nós nos tornamos, através da alma, a alma na sua pureza, limpidez, nós nos tornamos capazes de vislumbrar, de ver divindade. Beshat mitator, ou seja, após o falecimento, a alma sim vê divindade. E isso, por que ocorre? Para a pessoa tomar consciência da sua situação. Naquele instante, e por isso se fala que o processo que a alma passa, após se desprender do corpo, após acontecer isso que nós chamamos de morte, falecimento, né? Quando cada um volta à sua origem, o corpo foi criado da terra, que a faratá, bela farta chuv, ele veio da terra e por isso a terra ele retornará. A alma, por sua vez, que é uma essência espiritual, abstrata, divina, ela também volta à sua origem após o falecimento. Eles se separam, alma de corpo, corpo de alma, e cada um volta à sua origem. Mas naquele instante se fala que a alma passa por um processo doloroso, porque enquanto ela estava incorporada, enquanto ela estava revestida no corpo, então dentro das limitações corpóreas, físicas, o que ela via de espiritualidade e divindade era muito remoto, era muito escasso, muito pequeno.
Porém, quando a alma é liberada do corpo, daí ela vê com toda intensidade. Com seus olhos espirituais, ela contempla a verdade. E naquele instante, a alma, que continua associada a todas as ações que ela realizou com o corpo, naqueles quase nos 120 anos que ela passou na Terra, ou enfim, durante o tempo que ela viveu, de repente ela se enche de vergonha, porque agora ela vê essas mesmas ações, porém na perspectiva de alma, na perspectiva verdadeira e autêntica, dentro da visão espiritual, de cima para baixo. Enquanto nós estávamos aqui, nós éramos míopes, nós éramos em termos espirituais, enfim, a gente tinha uma insensibilidade, não percebia. Mas no momento que a alma se desprende do corpo e ela continua vendo aquilo que ela própria realizou em corpo aqui, ela se enche de vergonha e constrangimento, e por isso é um processo de purgação, de purificação, de limpeza, enfim, no pós-morte. Então, ou seja, em vida a pessoa não é capaz de ver, contemplar divindade enquanto ela está ligada ao corpo, mas após morte ela sim vê, e ela vê as coisas da forma que elas são realmente. E isso nos enche muitas vezes de vergonha e constrangimento. Sheitmale bushau klima birotó Hashem nitzava lá. Quando ele vê o que ele andava fazendo, o que ele fazia, e ele diante da presença divina, e que ele ignorou, etc. Então isso que a gente pede a Deus, que a gente não se envergonhe na eternidade. Quando a gente chegar no plano posterior, no plano espiritual, no mundo da verdade, que lá a gente não sofra vergonha e constrangimento. Por isso que ele nos fala, quando a alma se separa do corpo, a pessoa então consegue contemplar divindade de forma mais revelada e explícita. E daí vem essa vergonha, e essa vergonha vem justamente para a gente se conscientizar da nossa falha e assumir os nossos erros. Só que lá em cima, no pós-morte, isso já é um pouco tarde demais, não é para retificar. Mas naquele momento a pessoa vê com seus próprios olhos a verdade, ou seja, o quanto Deus está presente em toda parte, até no mundo terrestre aqui, que a gente deitava e rolava e imaginava que era algo inconsequente. Mas a pessoa vê, de repente a pessoa se envergonha, puxa, como eu só fui egocêntrico, como eu só fui atrás dos meus interesses, da minha agenda, das minhas paixões, das minhas vontades, ignorando que tem algo muito mais elevado, significativo, que tem uma missão que Deus me incumbiu aqui nessa vida. Mas ele nos diz que a gente não precisa e nem deve esperar até os 120 anos, ou depois que a alma se separa do corpo, para envergonhar-se, etc. Não, a gente deve refletir e meditar e fazer um balanço pessoal, etc. Fazer a tchuvá aqui e agora. E o momento e o período mais propício para essa tchuvá. E para essa tchuvá que nós estamos falando, que é uma tchuvá em nível mais elevado, não apenas se arrepender dos pecados, mas também pela nossa apatia, indiferença, nossa distância social, por assim dizer, com o Criador. Nós podemos estar perto, a 1 metro, 2, estamos mais perto do que isso, mas dando as costas, não é? Então isso nos deve levar a uma reflexão profunda, que nos leve até a um constrangimento, uma vergonha, aqui e agora. Mas é bom que isso aconteça para a gente tomar providências, tomar uma atitude e cambiar, mudar o nosso rumo, mudar a nossa rota. Isso que ele diz, é através disso, através dessa reflexão, através dessa correção de rota, Yashuv bitshuva shleima lefanav. A pessoa acaba fazendo uma tshuva plena, um retorno completo para Deus. Retorno completo significa que não apenas fazer a confissão, assumir o pecado, não apenas pedir para Deus desculpar a nossa transgressão, não é? Que ele vai desculpar ou suspender o castigo, a punição. Aqui se trata mais do que isso, voltar a Deus, voltar com tudo, ou seja, uma entrega total do nosso eu para Deus, ou seja, eu quero estar envolvido com Deus, não só na prática, não só para me poupar de castigo, eu quero estar envolvido com Deus
intelectualmente, emocionalmente, funcionalmente, em termos práticos, em todos os aspectos do meu ser. E eu quero buscar a parte mais profunda da essência divina, e eu sei que para chegar e atingir isso, então esse desejo tem que vir de forma genuína, do fundo do meu coração, da essência do meu ser. Então isso que ele nos diz, que essa é a tshuvá, a reaproximação completa com Deus, quando a gente pede, na linguagem do salmista, o salmo que a gente recita nesse período, Et panecha Hashem abakesh, Deus, eu estou buscando o teu semblante, ou seja, eu quero ficar realinhado contigo, face a face, né? E não só esse alinhamento facial, visual, mas como a gente falou, face, panim, vem de pnimiut, da parte essencial, da minha essência com a tua essência, do meu âmago, do meu íntimo com o teu íntimo. Dehainu levakesh pnimiut Hashem, ou seja, que a gente busca a vontade e o prazer divino, que ele esteja conosco de bom grado, que ele tenha nachas da gente, que ele tenha satisfação daquilo que a gente faz, de estar conosco presente na nossa vida de forma revelada. Gilui Oren Sof Baruch Hu Mamash, ou seja, a pessoa que deseja revelação divina. Antes eu estava almejando, bens materiais, sucesso na carreira, mais poder, mais influência e uma série de coisas. De repente a pessoa se conscientiza o que realmente é importante, o que vale, e agora o desejo da pessoa é que haja mais revelação divina na sua vida e no mundo. Isso significa, ou seja, quando, como a gente tem comentado várias vezes, o ensinamento que o Baal Shem Tov enfatizava, onde se encontra a essência do ser, onde está a sua vontade, onde repousa a vontade da pessoa, lá se encontra a sua essência. Ou seja, quando a gente demonstra uma vontade genuína de reaproximação com Deus, isso significa que nós estamos comprometidos, de fato, nós estamos envolvidos, é isso que nós queremos, é isso que nós somos, esse é o nosso desejo maior. E isso significa uma reaproximação, não só cara a cara, face a face, mas da profundidade nossa com a essência divina. Nos diz que nisso consiste, esse é o conteúdo mais profundo do serviço espiritual da tshuvá, de retorno a Deus, desse realinhamento facial, por assim chamar, que a gente sinta essa unicidade de Deus, ou seja, que Deus é o ser absoluto, o único absoluto, não é? E que isso esteja embutido dentro de nós, que isso esteja bem presente no interior do nosso ser. E quando isso está, quando a gente dá essa abertura, permite que ele entre dentro de nós, se faça presente, se manifeste de forma evidente, então, com isso, a gente se auto-anula. Quando ele está presente, quando a gente dá espaço para ele, ou diante dele, a gente sente a nossa nulidade, a nossa insignificância. A pessoa, então, e com isso caem minhas carências, meus desejos, minhas supostas necessidades, o que eu quero, o que eu pretendo, o que eu desejo. Daí o que a pessoa sim quer é estar unificada com Deus. Ela sabe que o prazer maior, a realização da criatura, não pode existir plenitude maior, realização maior, do que a criatura estar unificada com Deus, porque com isso a criatura está transcendendo a si própria. Nós somos criaturas finitas e limitadas, mas quando eu me unifico com Deus que é infinito e ilimitado, então aqui tudo, a alegria, o prazer, a satisfação, tudo se torna infinito e ilimitado também, muito mais do que todos os prazeres passageiros ou as satisfações voláteis que o mundo oferece, etc. Zenemar, sobre isso foi dito no versículo dos Salmos do Teilim, Et panecha vai avakesh. Deus, o que eu estou buscando é nada menos do que o teu semblante, o teu interior, o teu âmago, o teu íntimo. Bechinat primiut dafka. Eu não quero receber de ti a minha vitalidade só pelas costas, ou etc., de mau grado. Não, eu quero estar identificado contigo, eu quero estar alinhado contigo. Eu quero implementar nesse mundo a tua vontade. Eu quero estar unificado e eu busco o teu âmago, a tua essência.
Em outras palavras, com isso a pessoa está almejando revelação divina na sua vida, no mundo que o cerca, etc. Ele nos diz, em decorrência disso, quando a pessoa consegue chegar a esse nível, consegue se conscientizar e consegue de verdade almejar, ter esse tipo de desejo, que isso é um switch muito grande. Antes a pessoa estava imersa só no materialismo, ou apenas preocupada ou buscando os prazeres físicos, etc. Que quando a pessoa toma consciência do que realmente é importante na vida, na existência nossa, nesse mundo, da missão, da incumbência sagrada que nos foi confiada e assim por diante, e a pessoa então toma essa atitude, então isso muda de figura, ou seja, os objetivos, os ideais, entre aspas, as ambições da pessoa agora são completamente distintas. Hoje o que a pessoa quer é preencher a vontade de Deus, estar unificada com Ele, atrair revelação divina sobre si, sobre o mundo. Quando a pessoa realiza essa mudança, quando a pessoa produz essa elevação dentro de si própria, vem o efeito recíproco de cima. O Kemaim, Mapanim, como a gente falou, assim como uma face que se espelha na água, não é? A pessoa que está olhando para uma água límpida, etc., ele vê com efeito espelho o seu semblante se refletindo. Da mesma forma, existe um estado de reciprocidade entre nós e Deus. Então, Deus reage de que forma a essa nossa mudança, a essa nossa variação de atitude, essa mudança da nossa parte. Então, a reação divina vem, como diz o versículo, Vezarakti alechem maim tehorim. Eu irei despejar sobre vocês águas purificadoras. É sabido que no judaísmo as águas naturais, elas têm um poder purificador. Isso tanto as águas naturais, na sua forma natural, como o mikveh, o banho de imersão ritual, que também são águas naturais, canalizadas de forma natural, etc. Então, ele se utiliza dessa metáfora que Deus fala, eu irei te purificar, jogando sobre vocês águas de purificação. Isso se refere, de acordo com a Kabbalah, a Yud Gimel Mechilim Derachamei, aos 13 atributos de misericórdia, que isso tem um efeito purificador para lavar a alma e o espírito, para apagar todos os pecados e transgressões, para retirar os bloqueios e interferências que atrapalhavam o nosso contato e vínculo com o Criador. Shehem Bechinat Primiut Vehem Mekor HaTorah. E os 13 atributos de misericórdia, eles representam aquilo que há de mais profundo na divindade. A tal ponto que se fala que isso representa, por assim dizer, o íntimo, o âmago da essência de Deus, e isso é a fonte da Torá. Por que é importante destacar isso? Porque a Torá, como o próprio Zohar diz, é a sabedoria divina. Como fala o Zohar, Oraita mechokhmah nafket. A Torá, Oraita, ela se deriva da Chokhmah, da Sefirah, do atributo de sabedoria divina. Não é? A Torá tem uma sabedoria, a sabedoria não é mais uma sabedoria, uma grande sabedoria, a sabedoria divina. Uma sabedoria infinita, ilimitada, a sabedoria divina. Mas é um tipo de sabedoria. Sabedoria envolve lógica, envolve razão. Dentro da Sefirot, dentro dos atributos divinos, nós temos também o atributo de justiça, de verdade, de rigor, etc. E às vezes dentro da própria sabedoria se estabelece a lei de causa e efeito, de causa e consequência. Uma pessoa pecou, isso acarreta consequências, isso não pode ficar impune, isso é uma questão de justiça, e etc. Não é? Talvez até uma questão sábia. Enfim, como nós estamos tratando aqui de gente como nós, gente que talvez teve escorregões e falhou e cometeu pecados, cometeu transgressões, ou seja, nós contrariamos a sabedoria divina que consta na Torá. E talvez dentro da justiça divina, dentro dos atributos convencionais, talvez nós, dentro de uma lei de causa e efeito, nós seríamos responsabilizados e nós teríamos que ser, inclusive, se não punidos, castigados, mas
purgados e passar por um processo de lavagem, de limpeza, que às vezes é meio doloroso, para esfregar, não é, forte ou com alguns produtos, aí, tirar aquelas manchas. Mas aqui ele nos diz que no momento que a gente desperta dentro de nós a parte mais profunda do nosso ser, então, por assim dizer, de forma recíproca, a gente também consegue alcançar e atingir um nível transcendental, um nível que está acima de todos os padrões vigentes aqui no mundo, inclusive as próprias 10 sefirot, até os atributos divinos, um nível que transcende, esse é o nível, aqui isso faz alusão às chamadas águas purificadoras, que Deus irá espalhar, despejar sobre nós, que isso faz alusão aos 13 atributos de misericórdia, ou seja, mesmo que pela verdade, mesmo que pela lógica, mesmo que pela justiça, talvez a gente não faça jus, a gente não seja merecedor de isenção, de ser absolvido ou de ser poupado e etc. Porém, quando a gente chega a esse nível transcendental, quando a gente consegue evocar e se vincular, se conectar a profunda essência de Deus, onde lá residem os 13 atributos de misericórdia. Então isso ele nos diz, esses 13 atributos de misericórdia são a essência profunda que é a fonte da Torá. Então mesmo que a pessoa profanou a Torá, mesmo que a pessoa transgrediu a Torá, mas desse nível dos 13 atributos ele consegue retificar, consertar, ele consegue resolver a situação. Então, seguindo essa reciprocidade, aquilo que nós falamos, no momento que a pessoa desperta no seu interior o amor mais intenso a Deus que vem da profundidade do seu ser, então ele estimula com isso que se revele da mesma forma em relação à divindade, na mesma proporção que uma pessoa desperta dentro de si um amor genuíno a Deus no fundo do seu coração, na mesma proporção, ele também desperta em Deus, por assim dizer, que se revele, se manifeste um amor intenso de Deus por ele. Só que tem uma diferença, o nosso amor, o nosso sentimento é limitado, porque nós somos criaturas limitadas. Deus é infinito e ilimitado. Então, quando se desperta o amor essencial de Deus, isso tem alcance ilimitado. O mesmo se aplica aqui no que nós estamos falando, que quando a pessoa busca a profundidade, chegar até o nível mais elevado da essência divina, panecha vai avakesh, na linguagem do salmista, eu busco o teu semblante, eu busco o teu íntimo Deus. Então isso de fato desperta em Deus que se revele e se manifeste a sua parte mais essencial e profunda, que isso consiste, de acordo com a Kabbalah, com a manifestação, revelação dos 13 atributos de misericórdia, que eles estão acima da própria Torá, e por isso eles têm o poder de consertar, retificar ou preencher aquilo que faltou, aquilo que foi profanado na própria Torá. Quando a pessoa atinge esse nível, quando a pessoa consegue se vincular a esse nível elevado, transcendental da essência divina, por isso, a partir desse nível, ele é capaz de retificar e consertar todas as feridas que, por assim dizer, ele abriu na sua alma, com isso que ele transgrediu a Torá. Como Shkatuv, conforme de fato está escrito no Tikkunei Zohar, na introdução do Zohar, a gente fala, Anthu memale kol shmahan, Deus é você que preenche todos os nomes, Ve'anthu shelimu dechulhu, e você é a perfeição de tudo, de todos. Quem se lembra do que a gente falou, o nome divino, o tetragrama Yud Kei Vav Kei, nós dissemos que as mitzvot estão associadas a cada tipo de mitzvah está associado a uma das 4 letras do nome de Deus. E essas 4 letras do nome de Deus também contêm dentro de si as 10 sefirot, que são os atributos através dos quais Deus rege o universo. No momento que nós descumprimos mitzvot da Torá, nós criamos um vazio, nós omitimos uma energia, uma vitalidade que poderia e deveria ser atraída para esse mundo por intermédio
do cumprimento da mitzvah. Quando houve omissão, não cumprimos a mitzvah, ou transgredimos uma proibição, com isso a gente, por assim dizer, abre uma ferida, cria um vácuo, um vazio na energia divina que flui através das 4 letras do nome de Deus, ou que vem para nós através da Sefirot, né? Mas aí ele nos fala que existe esse nível superior, a fonte da energia, Antu Memale Kol Shmahan, Deus é você, a tua essência que preenche todos os nomes, ou seja, a fonte de energia. Aqui a gente está chegando não só onde a Torá e as mitzvot chegam, que é o nome Havaiá, o tetragrama, etc. A gente está chegando na fonte, origem de tudo, que é a perfeição total, a essência divina. Ou seja, ele nos explica aqui como que os 13 atributos de misericórdia eles têm o poder, o alcance de consertar tudo aquilo que se falhou, preencher aquilo que se causou de vazio. Shenigremu alidei avaral darkei Torá. Ele nos fala porque esses 13 atributos estão ligados à própria essência de Deus, a fonte de tudo, aquilo que preenche, aquilo que é a fonte da energia, que flui através do nome de Deus. Seja que é sabido que quando a gente comete um pecado, por assim dizer, com isso a gente está causando uma profanação, afetando de certa forma a combinação do nome de Deus. Ao inverso, quando nós cumprimos uma mitzvah, com isso nós atraímos uma energia no nome divino. Por isso muitos cabalistas recomendavam, antes de fazer uma mitzvah, dizer um texto especial, Leshem Yichud Kutshaberichu Shchintei Leyachda Shem Yudkei Bevavkei, que através de uma mitzvah nós estamos unificando as 2 primeiras letras do tetragrama, Yudkei, com as 2 últimas letras, Vavkei. Enfim, quando se cumpre uma mitzvah, isso significa que nós estamos atraindo uma vitalidade divina que flui através das letras do nome de Deus, que contém dentro de si as 10 sefirot, etc. Isso quando cumprimos. Caso Shalom, Deus nos livre quando descumprimos. Então aqui nós afetamos, nós prejudicamos. Não só que há um vazio, às vezes pior do que isso, por assim dizer, abrimos uma ferida. Como se retifica isso? Chegando à própria origem, aquilo que está acima do nome. Como a gente falou, Atah Kadosh Veshimcha Kadosh. O nome é sagrado, mas existe o Atah Kadosh. Tu és santo, você é sagrado, Deus, que está acima da santidade do próprio nome. Como é possível retificar essa omissão, essa falha? Isso só através de Deus diretamente. E como a gente chega a Deus diretamente? Como a gente consegue estabelecer esse contato, essa linha direta? Quando isso parte diretamente do fundo do nosso coração, da forma mais sincera, autêntica e genuína do âmago do nosso ser. Então daí a gente consegue chegar e atingir, estimular, tocar a própria essência, a profundidade divina. E já que lá é a plenitude, a perfeição, lá mesmo que houve falhas, mesmo que há uma energia que se desperdiçou, que não se aproveitou, ele pode compensar tudo, pode reabastecer à vontade, de forma infinita e ilimitada. E pode preencher tudo aquilo que se esvaziou no tetragrama, por assim dizer. E esse é o conceito, o alcance dos 13 atributos de misericórdia. E sobre isso foi dito, sobre isso faz alusão o versículo que diz: quando vocês fizerem chuvá, quando vocês retornarem a mim, Deus fala, eu irei despejar sobre vocês as águas purificadoras. E daí vocês irão se purificar. Maim kai al mekor Torá. Ele diz que as águas aqui se referem à fonte da própria Torá, de onde emana a Torá, aquilo que está até acima da Torá. Então, quando a gente chegar a esse nível, a própria fonte das águas, então nós iremos nos purificar. Então ele nos diz, por isso e para isso foram instituídos esses 10 dias de Teshuvah, para realizar esse processo de realinhamento, de realinhar-se, realinhamento facial,
realinhar-se cara a cara com Deus, e não só cara a cara com Deus, como aquele sujeito que está com semblante apaixonado, que ele está fitando e olhando com amor e carinho, assim também o nosso semblante panim deve expressar o nosso pnimiut, aquilo que está no nosso âmago interior. Ou seja, nisso deve consistir o alinhamento, que eu vou estar alinhado com Deus, com a vontade divina, não só de forma prática, não só que prático, eu posso estar no prático, mas esse prático pode estar funcionando de forma mecânica, no piloto automático, isso não é suficiente, isso não é bom. A pessoa tem que estar alinhada com toda a sua essência, ou seja, que a sua vontade, seu prazer, né? Sua vida está identificada com isso, a pessoa vibra e tem entusiasmo com isso. Isso significa, esse é o nosso trabalho nesses 10 dias de Teshuvah. E por que são exatamente 10 dias de Teshuvah, como a gente já comentou anteriormente, Keneged Eser Kochot HaNefesh, porque a alma possui 10 poderes, conforme explicado no Tânia, nos livros de Kabbalah. A alma tem 10 poderes, 3 intelectuais, 7 emocionais. E se fala que para isso nos foram dados os 10 dias de Teshuvah, Shebechol Yom Nitkan Koach Echad, para que cada um desses 10 dias a gente possa consertar, retificar, aprimorar um dos 10 poderes da nossa alma, de forma tal que no final dos 10 dias a gente tenha passado pelos 10 poderes completos e a nossa alma esteja integralmente limpa, lavada, elevada e vinculada com Deus. Então, ele nos fala exatamente por isso, por haver esses 10 poderes da alma, nós temos esses 10 dias para realizar esse trabalho, porque é sabido que assim, não é só a alma divina que possui 10 poderes. A alma animal, do lado negativo, também tem os 10 poderes, ela também tem a sua maneira de pensar, ela também tem a sua genialidade, às vezes para conseguir coisas negativas, ela também é temperamental e tem emoções fortes, né, e sentimentos intensos, etc. Então se diz que para isso foi instituído os 10 dias de Teshuvah, para que a gente conserte os 10 poderes da nossa alma, ou seja, domestique e acalme esses poderes e forças da alma animal e dê vazão e fortaleça os 10 poderes da alma divina. Shebiyom Rishon Nitkan Bechinat HaChokhmah. Ou seja, por exemplo, no primeiro dia dos 10 dias de Teshuvah, nós temos o poder de consertar e retificar o poder de Chokhmah, da sabedoria, com tudo que isso significa, que é o primeiro dos poderes da alma. Ou seja, como a gente falou, existe Chokhmah, sabedoria, tanto na alma divina, que a sabedoria da alma divina se investe, se aplica no estudo da Torá, no aprofundamento, no conhecimento divino, etc. Mas existe a Chokhmah do outro lado, existe a Chokhmah, o saber da alma animal. Ele nos diz, isso tem que ser retificado. O que tem que ser retificado na Chokhmah, no primeiro dos 10 dias de Teshuvah? Que às vezes a gente imerge, a gente coloca, aprofunda a nossa mente nos assuntos. São assuntos que têm uma lógica, existe uma sabedoria por trás disso, mas o problema é que a sabedoria do lado das klipot, das chamadas cascas. Existe um tipo de conhecimento que ele dá ênfase ao mundo, como dizendo, olha, enfatiza, isso é a sabedoria, ou a sabedoria humana, ou a ciência que dá ênfase ao quanto o mundo, as leis da natureza são assim, etc. E às vezes isso nos faz ignorar o sobrenatural, nos faz esquecer do sobrenatural, ou seja, Chokhmah, do lado da Klipá, do lado negativo, o Bechinat Yesh, é aquilo que faz a criatura se considerar eu sou mais eu. Por isso se diz, essa é a diferença do efeito do estudo da Torá e do estudo de outras ciências ou sabedorias. Estudo de outras ciências, isso pode deixar a pessoa cada vez mais altiva, arrogante, pretensiosa, ou etc. Enquanto que o verdadeiro estudo da Torá, aquela pessoa que estuda a Torá de forma genuína, isso faz com que ela se torne cada vez mais humilde, cada vez mais modesta, cada vez perceba mais a sua insignificância diante de Deus. Então aqui se fala que às vezes é necessário retificar aquilo que nós falhamos, até utilizando a nossa chokhmah, o nosso pensar, o nosso saber, de forma equivocada. Al-derech mashkatuv, raiti ish chacham beinav, tikva laksil mimeno.
Então há um versículo que nos fala o rei Salomão no livro de Provérbios: eu vi e observo que às vezes existem pessoas inteligentes, pessoas que são muito sábias aos seus olhos, mas viram um pouco arrogantes, pretensiosas. E ele nos diz que há mais esperança para o tolo do que esse. Pelo menos o tolo, ele não é presunçoso, pelo menos ele não é arrogante, pelo menos ele não se acha dono da verdade, e ele pode ouvir uma opinião diferente, pode acabar acatando, então é mais fácil endireitá-lo, diz o rei Salomão, do que aquela pessoa que se acha por demais sábia aos seus próprios olhos. Ou seja, então existe esse tipo de sabedoria ou de inteligência que infelizmente conduz a pessoa para o lado contrário, negativo, afasta ela de Deus. Então, se diz que no primeiro dia de Aseret HaMetivá, quando a gente tem que trabalhar sobre a retificação e conserto do poder de Chokhmah na nossa alma, isso significa consertar, neutralizar essa Chokhmah, essa sabedoria presunçosa, pretensiosa, e ao invés dela enfatizar a Chokhmah do lado da Kedushá, do lado da santidade, que fala que Chokhmah, no lado da santidade, Chokhmah está associada com bitul, com anulação. Por isso se diz que as letras da palavra Chokhmah são Koach Ma. O que é isso? O que eu sou? O que eu represento? Mas isso, como nós falamos, é apenas na Chokhmah da Kedushá, na sabedoria espiritual, na sabedoria da santidade. Outro tipo de conhecimento, às vezes, leva a pessoa ao contrário. Então, conforme explica aqui o rei Salomão, então isso ele nos diz, faz parte, isso é um exemplo do trabalho de retificação, de conserto do primeiro poder da alma, do poder de Chokhmah, que isso se faz, enfim, é o que está em voga no primeiro dos 10 dias de Teshuvah. E assim por diante, no segundo dia, Binah, a data, ele não especifica aqui no que consiste detalhadamente cada um dos 10 dias, ou como se elabora, ou como se retifica cada um dos 10 poderes, mas ele diz, esse é o potencial que paira, e mesmo que a gente não saiba, não conheça especificamente o detalhe, mas quando a gente aproveita bem esse período, e acho que como momentos como esses que a gente dedica ao estudo da Torá, mesmo que talvez nem sabendo a ordem, ou no quinto dia, o que vigora, etc., mas a nossa alma está processando tudo. Yom Kippur, até que chega o 10º dia. O 10º dia até lá nós já se passou ou espiritualmente pelos 10 poderes da alma. Quando chega o 10º dia, que é Yom Kippur, o dia do perdão, Nitkan Bechinat Eitnaseut. A 10ª da Sefirot é a Sefirah de Malchut. Malchut significa reinado, soberania. Em reinado, soberania, existem também aspectos para ambos os lados. Existe um lado positivo, existe um lado altamente negativo. Existe o lado negativo, seja Malchut, conforme vem da alma animal, que isso representa Itnaseut, a pessoa querer se sobressair, querer se impor, querer, enfim, estar acima dos outros, olhar para os outros de cima para baixo. Isso é um aspecto derivado do poder de Malchut presente na alma animal. Mas que isso é muitas vezes altamente negativo, isso da pessoa querer, às vezes, pisotear os outros, passar por cima dos outros, prevalecer sobre os outros, se impor acima dos outros, etc. Isso precisa ser retificado. E o dia da retificação do poder de Malchut é justamente em Yom Kippur, o 10º dia dos 10 dias de Teshuvah. Por isso, o dia de Yom Kippur, nos livros cabalísticos, é chamado o dia da elevação da Malchut, da soberania. Isso que diz o versículo bíblico, Lecha Hashem Amamlacha, ou seja, que a gente assuma, que a gente perceba, que a gente tome consciência, Lecha Hashem Amamlacha, a ti Deus pertence a soberania e o reinado. Ou seja, nós não temos que nos impor aqui e etc. Na verdade, não sou eu que devo mandar, quem manda aqui é Deus, Lecha Hashem Amamlacha. Bibchinat bitul, quando a gente assume e se conscientiza disso, isso deve causar em nós um bitul, uma anulação, uma subjugação, que a gente se submete a Deus. Ou seja, o 10º dos poderes da alma. O Midat HaMalchut,
que a gente falou, quando mal utilizado, ele representa essa tendência de altivez, de querer se sobressair e se sobrepor aos outros. Isso é no lado da clipá, no lado negativo. Isso é uma decorrência também do ego inflado. Isso também é uma consequência de gavá vegassut haruach, de arrogância, de um espírito grosseiro, de uma pessoa orgulhosa, etc. Então isso leva ela, às vezes, a querer prevalecer, estar sempre acima dos outros. O que já não ocorre no próprio poder de Malchut, mas no lado positivo, Mashen ken digdusha, gam koach haitnaseut eno leshem agdalat metziut atzmo shlita al azulat. Existe uma outra coisa que é o espírito de liderança. E, em geral, os verdadeiros líderes são aqueles que não se impõem. Muitas vezes eles nem querem ocupar o posto, nem querem preencher aquela função. As pessoas têm que vir e pedir a eles, porque não é que eles querem se sobressair ou se impor a outros, mas a pessoa às vezes tem uma capacidade e se pede a ela que exerça a liderança para o bem de todos. Não é que ele está aqui buscando o seu bem pessoal, a sua ascensão, a sua carreira, o seu interesse, mas não, ele faz isso em prol e benefício dos outros. Leshem shamayim. כמו שכתוב, לך שם הממלכה, בפירוש, לך היינו שהתפלה ובטלה אל השם. Assim como na soberania divina se diz que o poder de soberania está anulado e cancelado a Deus. Assim também uma pessoa que lidera, mas não por benefício próprio, por interesse pessoal, mas sim para cumprir o propósito divino aqui nesse mundo, para ajudar as pessoas a conduzi-las, orientá-las, dirigi-las para o caminho certo. לך השם המלאכה היינו שהיא תפילה ובטלה אל השם, שעומק העניין בזה הוא שאף על פי שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו אינו בגדר המידות, כי הוא יתברך אין סוף, מכל מקום המידות מיוחדות עם אור אין סוף ברוך הוא, וזהו לך השם הגדולה שמידותיו יתברך בטלות מיוחדות באור אין סוף ברוך הוא. Aqui ele entra no aspecto cabalístico de como as sefirot são utilizadas por Deus. Deus está acima das sefirot, desses atributos, mas ele se utiliza, por assim, desses atributos para reger e governar o mundo. Mas o mesmo acontece, ou seja, não diz, na verdade, Deus está acima, como a gente já falou várias vezes. Para Deus reinar sobre esse mundo seria como a gente reinar sobre 100 formigas, que é uma coisa absurda. Quer dizer, isso não tem nenhum significado, isso não é nenhum erros, isso não vai nos classificar a pessoa não tem do que se vangloriar disso, pelo contrário, né? Então, na mesma proporção e mais ainda, para Deus estar reinando sobre esse mundo, para ele, a gente já explicou isso, até um descenso, isso é ele ter que se rebaixar. Mas ele nos diz, o que a gente tem que aprender disso é que nesse aspecto de Malchut, no bom sentido, de soberania, mas no sentido de liderança positiva por parte do ser humano, o ser humano também, ele deve retificar todos os seus traços de caráter, todos os seus atributos da sua alma, todos os poderes da sua alma, que todas elas estejam anuladas perante Deus. Isso que se fala nos livros de Kabbalah, que Yom Kippur é o dia da ascensão de Malchut, ou seja, Bavodat Hashem Shebam Kippurim etaknim et koach haitnaseut sheyeh bebitul muchlat, que em Yom Kippur nós temos que anular o nosso ego, e essa vontade de altivez e às vezes de sobrepor sobre as pessoas, a gente tem que chegar a uma anulação completa diante de Deus, sabendo que o que deve prevalecer é a sua vontade sem qualquer outro interesse nosso. Aí ele vai nos explicar, por isso o dia de Yom Kippur é um dia de elevação completa, um dia de desprendimento do plano físico e material, um dia que a gente se abstém de trabalho, mais do que isso, a gente se abstém de comer, de beber, de calçar sapatos de couro, etc. Shemakol bechinat albashat hayesh, ou seja, a gente não dá vazão ao nosso próprio ego, tudo aquilo que em geral satisfaz nossas necessidades, ou nossos desejos, nossos prazeres, etc. Em Yom Kippur a gente se abstém de tudo isso para estar numa condição de plena anulação diante de Deus. Ele vai nos dizer que isso também é expresso naquilo que a gente se curva, se prostra nas sinagogas no dia de Yom Kippur, e ele vai nos explicar isso adiante, mas com isso ele está nos explicando o sentido mais profundo da Teshuvá e o objetivo maior que a gente busca alcançar
no dia de Yom Kippur. E, se Deus quiser, amanhã, nesse mesmo horário, eu espero que a gente possa continuar, prosseguir com esses ensinamentos e que isso ilumine mais, não é, o nosso enfoque sobre o Yom Kippur e nos faça aproveitar ao máximo essa data, que a gente não só obtenha perdão, mas uma conexão com Deus, restabelecendo o contato de forma profunda e essencial. Um ótimo dia a todos vocês.